Um dos transtornos mais comuns de audição é o zumbido no ouvido. E segundo dados da Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido, no Brasil, cerca de 40 milhões de pessoas apresentam esse sintoma que pode ser causado por diversos motivos. No entanto, por trás do zumbido pode estar alguma doença mais séria. Bom, para conversar sobre esse assunto, eu recebo hoje o Dr. João Vitor Holanda Camurça, que é otorrino do Hospital SEMA. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Tudo bem, boa tarde, Felipe. Vamos lá, para começar, explica um pouquinho para a gente o que é esse zumbido, o que causa esse zumbido? Quer dizer, é um transtorno aí conhecido popularmente por zumbido, mas tem um nome, enfim, explica para a gente. Não, é zumbido. O zumbido ele é assim, nada mais nada menos que uma sensação auditiva, né? Sem que haja uma fonte sonora externa causando esse zumbido. E ele pode ter, na verdade, várias causas, sabe? Na maioria das vezes, ele é subjetivo, ou seja, só o paciente escuta. Sim. Mas em alguns casos selecionados, mais restritos, ele pode ser objetivo. Tanto o paciente como o médico, o examinador, ele pode chegar a escutar o zumbido também. E quais são as principais? São diversas causas, né, que podem aí causar o zumbido. Quais são as mais comuns, as principais, doutor? São muitas causas, mas assim, perda auditiva, sem sombra de dúvidas, cerca de 90% dos pacientes com zumbido, eles têm algum grau de perda auditiva. Muitas vezes, até uma perda auditiva leve. Que o paciente, às vezes, nem percebe que tem, chega para nós com um zumbido e aí detectamos a perda de audição. Outras causas são alguns distúrbios metabólicos, ou seja, alterações na glicemia, alterações são as dislipidemias, né, colesterol alto, triglicérides alto, alterações nos hormônios da tireoide, deficiências de alguns minerais e vitaminas também podem dar, vitamina D, vitamina A, complexo de vitamina B. Aí entrando em algumas causas mais raras, assim, alterações vasculares da região de cabeça e pescoço, né? Um pouco mais raro ainda, tumores do nervo da audição. É possível, mas na verdade são tumores benignos, né? Mas esses também são causas possíveis. Então é a perda de audição que gera o zumbido e não o contrário, né? O zumbido que pode gerar uma perda de audição, é isso, né, doutor? Isso. É sempre bom deixar claro que assim, zumbido não é doença. Zumbido ele é sintoma, ele é consequência de alguma desordem que está tendo no seu organismo. Agora, tem algum outro sintoma? Por exemplo, a pessoa sente algum tipo de dor, algo que a faça procurar um especialista? Normalmente as pessoas procuram rápido um especialista nesses casos de zumbido, doutor? Olha, procuram, assim... algo incômodo isso? Na verdade, assim, dor não é comum. O que é comum é assim, porque o zumbido, ele tem diversos graus de zumbido. Desde um leve que não incomoda, que o paciente, nas suas atividades do dia a dia, não tem esse incômodo, só vai sentir um incômodo à noite, nos ambientes mais silenciosos, sabe? Às vezes passa Mas tem paciente que o zumbido ele é mais intenso, gera uma ansiedade nele, entendeu? Incomoda, na verdade, e ele nos procura. É comum ele aparecer em qual faixa de idade, doutor? É mais comum? Crianças, adultos? Zumbido pode aparecer em qualquer idade, mas é muito mais comum no idoso. Justamente por quê? Por causa da perda auditiva que ocorre com o passar da idade. Agora, detectado esse zumbido, qual que é o tipo de tratamento? O tratamento, ele se baseia na causa base, entendeu? Então, assim, se o paciente ele tem, e pode ter, na verdade, várias causas simultâneas causando esse zumbido. Então, por exemplo, se ele tiver uma perda auditiva, ele vai usar um aparelho, entendeu? Se for o caso de ser decorrente de algum caso cirúrgico, então vai fazer aquela cirurgia para corrigir aquele distúrbio auditivo e, consequentemente, o zumbido vai desaparecer. Se tiver com algum distúrbio metabólico, controlar tudo isso. Então, o diabético mal controlado, né? Tomar a sua medicação em dia, procurar o seu endócrino, entendeu? E esse zumbido, ele fica o tempo inteiro ou ele aparece de vez em quando, depois some? Qual que é a frequência? Geralmente, assim, o zumbido mais comum, ele é persistente. Como eu lhe falei, ele persiste durante o dia, vai incomodar mais à noite no silêncio.
Mas existem outras variantes de zumbido. Existe um zumbido que ele é pulsátil, sincrônico com as batidas do coração, é mais raro, mas ele já indica que podemos estar diante de uma alteração vascular, entendeu? Dessa região de cabeça e pescoço, como eu falei no início. Mas, com certeza, mais comum é o zumbido constante. Algum tipo de atividade pode fazer com que o zumbido se torne mais perceptível ou pode até fazer com que ele aconteça com mais força, como, sei lá, praticar atividade física? Há algum tipo de atividade assim que... Nesses casos que eu falei de malformação vascular, sim. Porque como ele é sincrônico com o ritmo cardíaco, então quanto maior o ritmo, mais intenso vai ser o zumbido. Aí, esse zumbido pode aí ser um sintoma de doenças mais graves, é isso, doutor, em alguns casos? Isso. Assim, alguns, para deixar mais claro para os telespectadores, assim, alguns sinais de alarme para pensar em alguma coisa mais, não que seja grave, mas uma coisa que precisa ser investigado mais a fundo. Então, assim, se você tem um zumbido associado a algum grau de perda auditiva importante, principalmente em um ouvido, já é um sinal de alarme. O normal é a gente perder os dois ouvidos simultaneamente, devagarinho, com a idade, sabe? Então, se você perdeu esse ouvido de forma súbita, né, passa a não escutar de um ouvido do dia para a noite, só de um lado. Então, esse já é um sinal de alarme. Outros sinais de alarme que podem vir com algumas dessas doenças mais graves é paralisia dos músculos da face e até uma tontura incapacitante, uma tontura de forte intensidade. Agora, o que geralmente acontece é o zumbido aparecer nos dois ouvidos ao mesmo tempo, doutor? É o mais comum. Muitas vezes ele define que os pacientes definem na grande maioria das vezes que um lado o zumbido é mais intenso do que o outro, mas geralmente é bilateral. Sim. Agora, é possível prevenir esse tipo de transtorno? A prevenção ela baseia-se no geral com assim preservação auditiva, então assim evitar se expor a ruídos de alta intensidade. Quem trabalha em ambientes ruidosos, então realizar sempre a proteção auricular, né? E hábitos de vida saudáveis como um todo. Então, uma alimentação saudável, que vai evitar aqueles distúrbios metabólicos, a prática de exercício, que também favorece esse controle, né, do metabolismo. No geral, é só isso. Por exemplo, o uso de fone de ouvido, às vezes as pessoas escutam música em volumes muito altos, também pode ocasionar um zumbido? Com certeza. Se for escutado em uma alta intensidade, e muitas vezes é frequente a gente ver usos prolongados e constantes, isso com o tempo, com certeza, causa perda auditiva. E causando a perda auditiva, o zumbido pode surgir. Esse uso prolongado seria qual o tempo, doutor? Mais de meia hora? Não existe um tempo exato, mas assim, por exemplo, para quem trabalha em ambiente ruidoso, acima de 85 decibéis, por exemplo, um fone de ouvido ele pode chegar até 100. Então, para quem trabalha em ambiente ruidoso, acima de 85 decibéis, mais de 4 horas por dia, uma jornada de trabalho, então 5 dias por semana, isso já teria um grande risco de perda auditiva. Então, pode usar mais ou menos esse tempo como um parâmetro. Tá certo. Queria então agradecer a participação do Dr. João Vitor Holanda Camurça, que é otorrino do Hospital SEMA, conversando hoje com a gente um pouquinho sobre o transtorno aí de audição, um dos transtornos mais comuns de audição, que é o zumbido no ouvido. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.